Olá, boa tarde, pessoal. Hoje a gente veio falar sobre violência contra a mulher. E toda vez que a gente aborda esse tema, né, nos canais do Portal Drauzio Varela, há um estranhamento. Por que um veículo de saúde, de repente, resolveu tratar de um tema como violência? Qual a relação que isso tem com a saúde? Bom, primeiro vou passar um dado para vocês que eu acho que ajuda a explicar um pouco a relação. Segundo o Ministério da Saúde, de 2011 a 2018, o SUS atendeu mais de 1.200.000 casos de violência contra a mulher. Se a gente pensar que a enorme maioria das vítimas desse tipo de violência só busca os serviços médicos quando não consegue resolver as consequências da violência em casa, a gente consegue supor que esse número é muito maior. Essa é uma questão coletiva e de saúde pública. Não é um problema unicamente das mulheres. Toda a sociedade precisa se envolver para construirmos relações saudáveis. Portanto, para os homens que estiverem por aí, não é porque você é homem que esse assunto não lhe diz respeito, ao contrário. Além disso, a gente vai falar aqui também que o abuso físico não é a única forma de violência praticada. Existem outros tipos de violência que a gente vai apresentar na nossa conversa de hoje e que causam impacto não apenas na saúde física, mas também na saúde mental de mulheres e crianças. Há os tipos mais conhecidos, né, que a gente consegue identificar com mais rapidez, como a violência física, a violência sexual, mas também há tipos de violência como violência patrimonial, que a gente vai explicar aqui também do que se trata. Para conversar sobre os impactos da violência na saúde da mulher, trouxemos a psicóloga e gerente do Instituto Avon, Mafoane Odara. Oi, Mafô, um prazer, bem-vinda. Olá, que prazer, Mariana. E a gente trouxe também o psiquiatra e colunista do UOL, Jairo Bauer. Olá, Jairo, bem-vindo. Oi, Mari, oi, Mafô. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, debatendo esse assunto que eu acho que é super, super importante. Ótimo, então vamos começar direto para a gente já entrar nas perguntas. Mafô, eu queria te perguntar, eu vou começar pedindo para você explicar para a gente quais os tipos de violência mais frequentes, né, de violência contra a mulher, mais frequentes. A gente fala muito da violência física, violência sexual, que sem dúvida ocorrem com bastante frequência, mas há outros tipos de violência também que sequer são identificados como violência, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Não, é super importante. No mês de agosto, a Lei Maria da Penha completou 14 anos. E o que eu acho que é mais importante da gente trazer em relação à Lei Maria da Penha é de que ela trouxe à evidência, à luz, outras 3 formas de violência que a gente conhecia e conhece ainda muito pouco, né? Ela tem inúmeras vantagens, né, a Lei Maria da Penha. Ela é considerada a 3ª melhor lei de proteção e acolhimento das mulheres no mundo inteiro pela ONU Mulheres. E ela trouxe 3 tipos que eu acho que são importantes para a gente entender sobre a violência. O primeiro tipo é o que a gente chama de violência psicológica, que é a humilhação das mulheres, a perseguição das mulheres, é essa tortura emocional que faz que, inclusive, é a primeira violência que se instaura. Quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo, é muito importante entender que, além da questão de ir além do físico, ela começa pelo aprisionamento emocional. Essa mulher começa a acreditar de que ela não consegue fazer nada sem esse homem, de que ele é o único que vai querer essa mulher, de que ela não tem possibilidade de sair desse relacionamento. Então, essa tortura, esse processo de manipulação emocional é o que a gente chama de violência psicológica. Além da violência psicológica, tem uma segunda forma também emocional, que é o que a gente chama de violência moral, que é quando a gente difama ou que a gente humilha as mulheres, tanto pessoalmente quanto na internet. É a exposição dessa mulher. Hoje, inclusive, saiu uma matéria, olha que loucura, falando sobre as inteligências artificiais que espalharam 100 mil nudes de mulheres criados pela inteligência artificial.
Esse tipo de exposição, esse tipo de violência é o que a gente chama de violência moral, que quando você tem uma difamação ou uma calúnia em relação à mulher. E uma terceira forma que você bem mencionou é o que a gente chama de violência patrimonial. É aquela violência que não deixa que você compre aquilo que você quer, que controla o seu dinheiro, que destrói os seus objetos. A gente ouve muito dos homens, por exemplo, mas eu nunca bati nela, eu só cortei os vestidos dela que eu não gostava, rasguei os livros. Isso é o que a gente chama de violência patrimonial. Quando tira alguma coisa que é sua, isso é uma violência, é a violência patrimonial. Então, além das violências, e aí eu acho que é interessante trazer que no caso da violência sexual, a gente está muito acostumado a pensar e falar sobre a violência que é a questão da penetração, mas também a violência sexual, ela está quando o homem ou parceiro ou parceira, o parceiro sexual não usa métodos contraceptivos ou impede você de usar métodos contraceptivos, ou quando tira a camisinha antes, ou quando você faz sexo e você não queria e você acorda e ele está dentro de você. Tudo isso é violência sexual. Então a gente está muito acostumada e a gente não fala sobre algumas violências que elas parecem que não são violências, mas são. Por exemplo, eu estou aqui de batom vermelho, não é por acaso. Essa ideia de você não pode usar o batom vermelho, isso é uma violência. Quando te impede de usar as roupas que você quer, de usar os batons, de ser quem você é, isso é uma violência psicológica, uma violência moral. Isso que você falou da violência sexual é muito importante, né, Mafô? Porque a gente ainda identifica a violência sexual muito com aquela imagem, né, da mulher andando na rua e de repente alguém surge com uma arma e comete a violência sexual, e a gente sabe que a violência sexual ela ocorre de várias formas e nem sempre envolve penetração, como você bem falou. Jairo, você já atendeu vítimas de violência sexual, de mulheres vítimas de violência no geral, não só sexual? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência nesse sentido. Sim, Mari, na verdade, esse número que você apontou logo no começo do nosso papo hoje, né, na verdade é a ponta do iceberg, né? Então, se a gente imagina que 1.200.000 mulheres chegam às unidades do SUS por conta de sequelas ou impactos da violência física, né? E se a gente considerar isso que a Mafone contou, né, essas dimensões todas, né, das violências, né, a gente pode ter uma dimensão da quantidade de mulheres que diariamente, cotidianamente, é submetida a alguma forma de violência, de pressão no seu dia a dia, no seu cotidiano. E essas mulheres, obviamente, elas muitas vezes elas demoram muito tempo para procurar ajuda, até para identificar que aquilo é uma forma de violência, né? Muitas vezes demora para a ficha cair, demora para ela conseguir reagir, demora para ela conseguir chegar ao profissional de saúde, e mesmo no consultório do profissional de saúde, às vezes ela demora muito tempo para se sentir confortável ou ter confiança para compartilhar, para dividir com você um sofrimento dela, né? Então, ginecologistas, por exemplo, né, às vezes demoram mais de uma década para a mulher comentar com eles ou contar para eles que determinada episódio, ou determinada patologia, ou determinada dificuldade tem a ver com uma forma qualquer de violência, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? Assim, as mulheres procuram ajuda. Hoje elas têm muito mais canais de comunicação, né? Mesmo os canais à distância, as formas e as plataformas de suporte online, grupos, redes de apoio, psicólogos e médicos que atendem online, mas mesmo assim elas classicamente elas demoram para buscar essa ajuda, né? A Mafô pode falar um pouquinho desse aprisionamento, né? Que muitas vezes elas conseguem identificar que elas estão submetidas a algumas formas de violência, mas elas não conseguem romper esse ciclo porque o agente perpetuador da violência é o parceiro, dorme na cama do lado, é o pai dos filhos, ou é o pai dela, ou é o irmão dela, ou é o padrasto, é alguém que está muito próximo, alguém que ameaça, alguém que muitas vezes retira alguma forma de suporte, de apoio. Então, assim, mesmo identificando essa violência, é muito complicado às vezes para essa mulher buscar ajuda, e mesmo no consultório, quando ela chega no consultório, ela às vezes demora um tempão para dividir com a gente aquele sofrimento todo. Sem dúvida. Mafô, quando a gente analisa os dados sobre violência física, né, a gente vê que ela acontece
em todos os lugares, né, com mulheres de todos os níveis sociais, de todas as idades e perfis. Mas, no entanto, ela é mais frequente entre as mulheres negras, jovens, com baixa escolaridade. Como a violência afeta as mulheres negras? Eu acho que tem super importante a sua pergunta, porque, na verdade, o que acontece? Tem alguns mitos, e eu queria pegar a sua pergunta para trazer algumas questões que eu acho que são importantes para a gente desmistificar em relação à violência, né? A primeira é de que a grande dificuldade do tema da violência é que, como você trouxe, e esse é o tema dessa conversa, a violência vai muito além do físico e ela vai muito além da judicialização. O que a gente faz? A gente diz para a mulher que ela sofre violência, o que ela tem que fazer? Denunciar. E a denúncia, ela é o último estágio de um pedido de ajuda. O primeiro passo para sair de um ciclo de violência é você conseguir pedir ajuda. E para você conseguir pedir ajuda, você precisa conseguir e ter o que a gente chama de musculatura emocional para conseguir identificar, não só identificar, mas conseguir ultrapassar esse limite de entender que você não está sozinha. Quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente precisa entender que ser mulher essa identidade que a gente tem, ela tem várias expressões. E todos os determinantes sociais, assim como as questões de gênero, as questões de raça, as questões de orientação, identidade de gênero, elas são determinantes que nos colocam na sociedade em lugares diferentes. As mulheres negras, elas estão sujeitas a formas de violência que são mais perversas e mais intensas. Então, quando você pega o Anuário de Segurança Pública, que foi lançado essa semana, a gente vê que dos feminicídios, quase 70% deles acontecem contra mulheres negras. Quando você pega as violências sexuais, a mesma coisa. A maior parte das mulheres que são vitimadas e que conseguem denunciar, porque a gente está falando aí de uma enorme quantidade de mulheres que a subnotificação é 93% em relação à violência sexual. A gente tem um enorme problema em relação, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Esse número é maior em relação às mulheres negras. Então, o que acontece? O que a gente percebe é que os determinantes sociais, eles são agravantes na violência. E essa é uma discussão importante para a gente entender que, quando uma mulher vai pedir ajuda, entender o histórico, entender quem essa mulher ajuda a poder fornecer os recursos internos e externos para que, de fato, essa mulher consiga sair desse ciclo da violência. Porque o que a gente percebe é que, mesmo com uma lei tão brilhante como a gente tem, que é a Lei Maria da Penha, a gente conseguiu reduzir em 10% o número de mulheres brancas que são assassinadas. No mesmo período, a gente aumentou 50% as mulheres negras assassinadas. Então, quando a gente não olha uma política, um serviço, e olha para a individualização de como a gente vai atender essa mulher, a gente comete uma violência que a gente tenta combater todos os dias. As mulheres negras, elas estão nos piores índices de todos os determinantes sociais. Então, para ela conseguir chegar lá, ela teve que ultrapassar muitas e muitas barreiras. Isso não é uma questão de o que é melhor, o que é pior, não é sobre isso, né? Então é super importante você trazer essa questão, mas é sobre como a gente olha os diferentes grupos de mulheres com as suas especificidades para, de fato, a gente conseguir ultrapassar. Não é possível que até hoje você tenha as mulheres negras recebendo 50% menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto, que elas fiquem menos tempo nas consultas pré-natal, que elas sejam menos tocadas pelos médicos. Então, além dessas dimensões, dessas violências que a gente falou, o Jairo tocou num ponto que eu acho que vale a gente destacar, que também no mercado de trabalho, nesse mundo, as questões dos assédios, tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, eles também incidem sobre as mulheres de uma forma ainda mais perversa. Então, acho que é muito importante a gente entender isso para a gente conseguir, de fato, lidar com o problema de acordo com as necessidades de cada grupo. Ô, Jairo, pensando nessas especificidades que a Manfo falou também, as mulheres que se identificam com o próprio gênero, né, as chamadas cisgênero também, e homossexuais, e as transgêneros também sofrem muita violência, né?
Sem dúvida, Mari. O Brasil, apesar dessa pretensa liberdade sexual, né, é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo, se não o que mais mata, né? A violência contra a população LGBTQI+, também é uma das mais altas do mundo, né? Então, se a gente, isso que a Mafô trouxe, né, desses recortes sociais, quando eles se somam, né, de alguma forma, né, você imagina uma mulher negra, uma mulher que mora na periferia e uma mulher que é gay ou uma mulher que é trans, né? A dificuldade que ela tem, né, para lidar com essa sociedade, com esses recortes todos, né, aumenta, né? Parece que há uma exponencialização desses riscos, né? Ela fica muito mais exposta a essas questões de violência. E aí, Maria, acho que uma coisa que também é super interessante da gente pensar, né, é como essas redes de apoio, né, que muitas vezes são mais fáceis para a população cis ou para a população branca, ou para dessa cultura que a gente vive, né, essas redes de apoio de alguma forma estão mais disponíveis, os acessos aos serviços de saúde, né, a Mafô lembrou bem esses indicadores de como a mulher negra no SUS ou mesmo nos serviços particulares de saúde muitas vezes é mais mal atendida do que a população branca. Quando a gente soma essas questões, né, a gente vai ver que a desarticulação das redes de apoio, né, a dificuldade de empoderamento dessas populações que vivem muitas vezes, que são consideradas minorias, né, então isso tudo aumenta o risco de exposição às violências e a dificuldade dessa busca por ajuda e essa possibilidade de suporte, né. Então é um mecanismo muito perverso mesmo, né? A gente tem uma sociedade que estruturalmente, né, ela vai retroalimentando essas violências, dificultando o acesso dessas pessoas às redes de apoio, de suporte e de ajuda, né? Uhum. Mafô, tem gente comentando aqui que a gente está vendo em relação à violência patrimonial, tem gente aqui dizendo que está se identificando, que não sabia que isso era um tipo de violência, e Olha conforme só. você falou, queria que você falasse um pouquinho mais dessa violência, mostrasse para a gente mais como ela ocorre. Eu gosto muito de exemplos, né, porque acho que ajuda a gente a traduzir. Uma vez conversando com uma juíza, ela conta que quando os homens chegam muitas vezes no tribunal, eles chegam com essa ideia, falam assim, não, mas essa é a frase típica de alguém que provavelmente está cometendo a violência patrimonial. Eu nunca bati. Ou, essa também é a frase que as mulheres dizem, mas ele nunca me bateu. Essa lógica de que, mas ele nunca me bateu, ela vem de novo de um mito desses todos que a gente precisa derrubar, como você trouxe. Violência não é problema de polícia, porque quando chega na polícia, tudo deu errado. A gente não chama a polícia para tomar cafezinho na nossa casa, né? Então, a gente quer que a polícia resolva o que ninguém resolveu. E a grande questão é exatamente essa. A violência patrimonial, ela é a violência que vai tirando a sua liberdade de escolher o que você quer usar, porque o que a gente acha que é a liberdade? Ele gosta de mim, isso é ciúmes, isso é amor, isso é uma demonstração de carinho, mas isso é uma violência patrimonial, quando impede que você use o seu batom, que você use a roupa que você quer, que você compre, que você controle o seu dinheiro. Muitas mulheres, nessa ideia de que não, os homens, eles estão muito mais preparados do que a gente para lidar com o dinheiro, então eu inclusive deixo o meu cartão e ele direciona como é que tem que ser o dinheiro. Esse controle, tudo isso é violência patrimonial. Ou quando, por exemplo, acontece, eu tenho recebido casos, especialmente agora nesse momento, das mulheres que tentaram conseguir o auxílio emergencial, e o que o homem fez? Ele colocou o CPF dos filhos como se ele fosse a pessoa que está cuidando e ela não conseguisse o recurso, que também é as 2 cotas para as mulheres que são mães solo. Isso é uma violência patrimonial. Ou quando ele controla e pede, fala assim, não, só assina esse documento. Eu tive um caso essa semana. Ele é gerente de um banco numa cidade do interior, e ela assinou um documento e ele usou a assinatura dela para transferir todos os bens que ela tem para o nome dele. Isso é violência patrimonial. E, de repente, ela se vê sem os seus bens, sem aquilo que era dela, porque nesse processo ela perde o controle sobre a própria vida. Uhum. Jair, eu queria falar agora um pouquinho, pensando na saúde mental,
né? As vítimas de violência têm mais risco de sofrer de depressão e outros transtornos mentais, segundo pesquisas, né? Quais os problemas psicológicos e psiquiátricos mais frequentes que as mulheres vítimas de violência apresentam? Mari, é legal a gente pensar é importante a gente pensar nesse recorte da saúde mental, né? Porque mesmo quando a gente imagina o universo pré-pandemia, a gente sabe que a incidência de transtornos mentais nas mulheres é maior, de uma forma geral, do que nos homens, né? Isso tem muito a ver, né, com as questões todas que a gente está falando, né? As pressões sociais, culturais, a exigência por um padrão XYZ de beleza, a pressão sobre as atitudes e as condutas diárias da mulher, que aí a gente já pode estar falando de algumas formas de violência. Isso que a Mafô falou da violência patrimonial é muito interessante, porque assim, se a gente pensar, é uma forma direta de tentativa de controle, né? Uma limitação da autonomia e da liberdade da mulher, né? Então, além dela ter que lidar com todos esses preconceitos, todas essas pressões culturais e sociais, ela ainda tem uma restrição de liberdade, de autonomia, de voo livre, né, por conta muitas vezes dessas violências patrimoniais, né? Então, a mulher que é vítima de violências, e aí a gente não está falando só de violência física, Mari, a gente está falando de violência psicológica, de violência patrimonial, de violência moral, essa pressão diária e constante sobre as mulheres mina, né, a sua saúde mental. Então, não é à toa que a gente vê, além de questões biológicas, mas assim, uma questão cultural e social muito forte como um determinante dessa saúde mental das mulheres, né? E aí, se a gente for pensar nos transtornos mais comuns, são os transtornos de ansiedade e a depressão. Aparecem outros, né? Transtornos alimentares, transtornos de imagem corporal, tentativa de suicídio, automutilação, são questões também muito mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Em parte, né, esses números estão alimentados aí por essas violências todas que a gente está falando. E Mari, se a gente pensar, eu falei do recorte pré-pandemia, se a gente pensar no recorte da pandemia, né, a gente tem um aumento ainda de tudo isso que já é surreal, né, se a gente for pensar em números no Brasil, né, o Brasil é um dos principais dos países que tem recordes, índices mais altos de ansiedade, de depressão, né, esses índices aumentam com a pandemia, e em parte por conta desse aumento da violência doméstica e das violências, das múltiplas formas de violência contra a mulher nesse momento de confinamento e de isolamento social, né? Quer dizer, a mulher está mais tempo com seu parceiro, mais tempo reunida com a sua família, né? Mais desarticulada das suas redes de apoio, mais afastada das amigas, das pessoas que ela pode contar para buscar ajuda, né, nesse momento mais complexo. Então, sem dúvida nenhuma, né, essas violências todas atrapalham, minam, deterioram a saúde mental das mulheres, né, e com a pandemia isso só tem piorado. Sim. Eu queria pegar... Posso, né, fazer uma... Claro. Uma adição a esse comentário do Jairo, porque eu acho muito importante, nesse momento da pandemia, ele nos convoca a olhar para a nossa essência. E esse olhar para a nossa essência é conseguir perceber as manifestações dessas violências, que são as insônias, que são os sentimentos de terror, que muitas vezes se transformam em ideações suicidas, essa tentativa na automutilação de sentir uma dor maior do que a dor da exposição. Isso acontece muito com as jovens. A gente está muito preocupado com a violência no ambiente virtual. Isso tem acontecido muito com a população mais jovem. E é exatamente essa exposição, porque agora, literalmente, a gente está muito mais tempo na frente das telas. E essa relação, que já era uma relação muito delicada, ela se torna ainda mais perversa, especialmente para esse grupo mais jovem, que já vinha sofrendo com todas essas questões dessa vida ideal das redes sociais, com
com esse endeusamento, né, que você, com essa vida que o outro tem, que é perfeita e que você também quer ter. Então, essa dificuldade, muitas vezes, de conseguir externar todas as suas angústias, todas as suas questões, ela acaba se expressando no corpo. Então, é muito importante que a gente tenha esses espaços e essas trocas. O Jairo tocou num ponto muito importante. As redes de apoio, sejam elas quais forem, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, a gente poder estar atento e atentas, né? Porque isso também é muito importante, as pessoas e as mulheres que estão do nosso lado, porque ela está muito mais perto do que a gente imagina. E a gente está muito acostumado a olhar para a violência quando ela chegou já nesse nível muito extremo. Isso é muito ruim, porque quando chega nesse nível, tudo já aconteceu. E a grande questão é que para uma mulher conseguir pedir ajuda, esse tempo pode durar de 2 anos a 7 anos para conseguir pedir ajuda. Para pedir ajuda, não é para sair do ciclo da violência. E mais do que isso, o ciclo da violência, ele tem 2 perversidades, que eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem. A primeira perversidade é que ele é um ciclo. Ele começa com uma explosão violenta, que pode ser física ou não. Essa explosão se traduz numa violência que pode ser psicológica, moral ou física, um momento de arrependimento, de que não vai acontecer de novo, de desculpas. A mulher acredita, porque ela não quer se livrar do relacionamento, ela quer se livrar da violência. E aí vem um momento de aparente calmaria, até que uma nova explosão, uma nova violência, um novo pedido de desculpa, uma nova lua de mel, e aí? Essa é a primeira perversidade. A segunda perversidade do ciclo é que ele estimula o desenvolvimento do que a gente chama de síndrome do desamparo aprendido. A mulher vai, cada vez que ela passa pelo ciclo, ela se torna mais vulnerável e com maior dificuldade de se ver livre daquele relacionamento. Aí você pergunta, mas assim, você está apanhando, por que você não sai desse relacionamento? É porque ela está aprisionada psicologicamente. Ela desenvolveu a síndrome de que ela realmente... Isso acontece com vários, né, em vários aspectos, e com as mulheres na violência isso acontece de várias formas. Isso pode ser no relacionamento afetivo, mas também pode ser no relacionamento na família, porque como a gente está mais tempo, essa relação trabalho-casa, ela já era uma relação, antes da pandemia, bastante desequilibrada para as mulheres. E agora, isso está ainda mais complicado. E aí traz uma série de outras culpas, né? Eu não consigo dar conta do meu trabalho, eu vou ser demitida. Esse constante sentimento de que você está devendo, de que você não vai conseguir, traz todas essas complicações, esses transtornos que foram mencionados pelo Jairo, que se amplificaram. Então, a gente já era o primeiro país em ansiedade e o 5º em depressão. Esse número de brasileiros quadruplicou durante a pandemia. Então, temos aí um desafio, que é entender que a violência, ela tem danos que são não só para a mulher, para a família, para o entorno, para o trabalho e para o país. Então, está na hora da gente assumir a questão da violência como um problema, como você disse, de saúde, como um problema da sociedade, e mais do que isso, o papel de cada um de nós. Quando eu fico super feliz de ver o Jairo aqui, porque é isso, ou os homens entram nessa conversa com a gente do jeito que tem que ser, que esse problema tem que ser encarado, ou a gente não vai conseguir falar sobre esse problema como ele é, né? A gente está falando aí de um processo de corresponsabilização. As mulheres não são responsáveis pela violência que elas sofrem, né? Emma, eu queria até continuar nisso. Você falou um pouco da questão, né, da polícia. Eu sinto que as campanhas são muito focadas na denúncia, na importância da denúncia, né? Então, estimulam a mulher a denunciar. Só que não é simples fazer uma denúncia dessa, né? Você vai denunciar o pai dos seus filhos, um homem que, em geral, você depende financeiramente dele. Você vai pensar, vou colocar o pai dos meus filhos na cadeia. Não é uma coisa simples. Fora o medo de represália que às vezes acontece. Enfim, você acha que tem outras formas de lidar com a violência que não passem pela denúncia criminal? É possível prevenir a violência doméstica? Tem que ser. Eu acho que você trouxe um ponto central da discussão de violência. Se eu perguntar para você qual é a imagem que você tem quando eu falo violência doméstica, uma mulher com olho roxo é para 98% das pessoas. Isso é péssimo para o tema. Porque é isso que eu estou dizendo, né?
A violência, quando chega no físico, todas as outras já aconteceram e a gente não fez absolutamente nada em relação a isso. O que acontece? A gente espera uma coisa muito ruim acontecer para a gente falar assim, agora está na hora de agir. Esse é o grande problema da atuação com violência. Então, além da gente ter que mudar, e essa é uma coisa muito importante, denunciar é fundamental? Sem dúvida é fundamental. É fácil de fazer? Não, não é. Então, o que acontece? Para que a mulher consiga denunciar, ela precisa estar fortalecida emocionalmente. A musculatura emocional dela tem que estar fortalecida. Para isso acontecer, todo pedido de ajuda tem que vir antes. Todo esse apoio emocional, todo o apoio basal que a gente precisa dar para que essa mulher fale assim, não estou sozinha. Porque muitas vezes ela faz a denúncia e aí depois é ela e ela que vai ter que lidar com isso. E é muito importante, sim, fazer a denúncia. Só que não é o processo mais simples e não é o primeiro que acontece. Então, poder ajudar a mulher a pedir ajuda é o primeiro passo. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando, inclusive com vários órgãos, né, os transportes públicos, todo o processo dentro das empresas, a gente criou uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Por quê? Porque as empresas hoje são considerados os espaços onde as mulheres se sentem mais seguras e com maior confiança. Então, assim, vamos olhar esses lugares das empresas, inclusive para olhar, porque 1 em cada 5 faltas no mundo do trabalho é decorrente da violência doméstica. A gente está falando de 1 bilhão de perda salarial por ano e são 15 milhões de dias. Então, assim, é um negócio gigantesco. Então, acho que esse é um trabalho. A segunda dimensão, então, sim, Mariana, a gente precisa mudar as campanhas e trazer para a dimensão de como que a gente apoia, acolhe, protege essa mulher para que, de fato, ela, quando for fazer a denúncia, ela não esteja sozinha, ela tenha uma advogada, ela tenha um atendimento que seja um atendimento humanizado. Então, tudo isso precisa acontecer, esse tem sido o nosso trabalho. E a segunda parte da sua pergunta é como é que a gente previne? A gente previne conversando sobre violência. Porque o que acontece? A gente vive num país que é violento. A gente é interpelado pela violência todos os dias, a todos os momentos. E o que acontece? A gente naturaliza processos que a gente nem percebe que são processos violentos. Sabe aquela coisa que você fala assim, não, assim, a gente está aqui no trabalho, mas assim, não fecha a câmera não, porque a gente está aqui no meio dessa reunião e ela tem que amamentar. Assim, eu tenho uma filha de 3 anos e meio que ainda mama. Muitas vezes, para muitas mães, assim, o que eu faço com o meu filho que está aqui gritando? Aí eu fico me desculpando nas reuniões. Então, esse processo, a gente precisa cuidar, que é como que a gente fala sobre essas microviolências ou violências secundárias que a gente nem consegue perceber mais. E que a gente, por exemplo, na questão do assédio moral, a gente fala assim, não, espera só mais um pouquinho, não, mas com as trabalhadoras domésticas eu vejo isso acontecendo. Ai, não, mas seu filho morreu, assim, você tem que ir lá visitar o seu filho, ele está doente. Não, mas assim, acho que você tem que vir aqui hoje, você vai outro dia. Essas violências, sabe, que acontecem e você nem percebe, porque afinal de contas você é muito mais importante do que a vida da outra pessoa, é que a gente tem que parar de olhar, de deixar de perceber. Está na hora da gente começar a ter relações que são mais respeitosas. Isso que você disse, as relações saudáveis são aquelas que são boas para todo mundo. Para ser boa para todo mundo, eu preciso conseguir fazer com que cada um possa exercer o máximo da sua potência. E o máximo da sua potência precisa ajudar as mulheres a se livrarem das milhares de culpas que elas têm, né? Então, acho que isso enfim. Jairo, como os homens podem participar dessa discussão? Não, muito legal. E assim, na verdade, eu queria só pegar uma caroninha no que a Mafô acabou de falar, que eu acho que é muito importante, né? Você falou quando a gente pensa em violência, a gente pensa na história da denúncia, mas isso começa muito antes, né? E seria importante que a gente trabalhasse com jovens, desde que eles são muito jovens, né? Para que eles consigam falar sobre as suas dificuldades emocionais, para que eles consigam falar sobre o que está acontecendo com eles e para que eles compartilhem dificuldades e sofrimentos, né? Porque, assim, às vezes a mulher é vítima, ela está nesses ciclos de violência que a Mafô contou, e antes de chegar na violência física, ela está num relacionamento abusivo, ela está num relacionamento profundamente limitador da autonomia e da liberdade dela, mas ela não consegue falar nem para as amigas dela, né? Porque ela acha que ela tem que resolver aquilo, que ela tem que dar conta daquilo. Depois ela começa a perceber, e esse é um outro mecanismo muito perverso, né? Ela começa a perceber que se ela fala para as amigas muitas vezes vão fazer, vão de alguma forma pedir para que ela faça algum movimento, e ela fazer algum movimento
pode fazer com que haja uma desestabilização ainda maior dessa relação. Então ela começa a se esconder, né? Ela começa a não querer dividir, não querer compartilhar, porque ela sabe que ela vai ser pressionada de alguma forma a tomar uma atitude, ela não quer tomar essa atitude. Então, se a gente trabalhar esse exercício, né, das pessoas conseguirem colocar para fora, compartilharem, eu costumo dizer, né, se você consegue colocar um pouco para fora, falar, né, e ouvir o que você está falando, você tem uma mudança de ângulo que já pode fazer uma tremenda diferença, e quando o assunto é violência, isso é muito importante, né? Outra coisa, só pegando carona com o que a Mafô falou, Mari, essa história de que muitas vezes, né, a mulher, ela nesse processo todo, a Mafô acabou de falar da culpa, né, ela introjeta uma culpa que não é dela, né, e aí ela demora às vezes anos, décadas, né, para perceber que essa culpa que ela introjetou, né, isso não é dela, né, ela está minando a autoestima dela, está minando a autoconfiança dela, mas ela trouxe de fora para dentro, né? Às vezes veio de um relacionamento abusivo, às vezes veio de um lar violento, né? Então ela carrega isso, ela coloca para dentro e ela acha que muitas vezes isso é normal, isso é default, isso é o jeito que funciona, né? Então ela tem uma dificuldade de olhar para dentro e enxergar que essas coisas não são dela, que elas foram colocadas dentro, né? Então eu acho que isso é um outro trabalho muito importante quando a gente fala de trabalhar desde cedo com as crianças essa questão das emoções, de pensar em projeto de vida, de ampliar o leque das discussões nas escolas para essas questões de comportamento, de relacionamento, de saúde mental, isso é muito importante. E aí, chegando na parte que você fala dos homens, né, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com esses homens desde que eles são muito novos, né, porque assim, a sociedade é constituída por homens e mulheres, né? Quer dizer, a violência é perpetrada, via de regra, por homens, né, que adotam uma série de atitudes, de procedimentos, de compreensões, de significações para a vida, que eles acham que é absolutamente natural. O homem tem que ser assim, né? Então, esse machismo estrutural, essa incapacidade do indivíduo perceber que ele está passando do ponto, que ele passou do limite, ele acha que isso é natural, ele acha que ser homem é isso, né? Então, é muito importante que a gente desconstrua essa questão desse machismo estrutural, porque ele é um aprisionador não só, né, das mulheres, mas dos homens também, né? Os homens sofrem tremendamente por conta desses papéis, né, que são passados, são geração após geração. Então é muito importante que esses meninos sejam trabalhados para isso, né? Que isso não só na escola, né, que em cada uma das casas da gente, né, a gente trabalhe com os filhos e filhas, né, essa questão no dia a dia. Esse é um ponto muito importante, né, para que a gente tenha essa colaboração. Quando a gente vê um episódio, que nem a gente assistiu o episódio do Robinho essa semana, por exemplo, e as falas que finalmente assim, é uma incapacidade, uma impossibilidade, né, desse ser, dele entender que ele passou mais do que do ponto, né? De entender que aquela moça não estava em condições de avaliar o que estava sendo feito, o que podia ser feito ou não podia ser feito. Então, assim, ele avança porque ele vive imerso, né, nessa nuvem machista, nessa nuvem, nesse machismo estrutural que está, né, que é um dos pilares da nossa sociedade e que, né, é um perpetuador dessa violência contra as mulheres e também um aprisionador, né, dessa capacidade do homem de ser um cara bacana. Eu costumo dizer que discutir essas questões de papel não vai fazer o homem ser menos homem, muito pelo contrário, vai fazer ele ser um homem muito melhor. E se ele for um homem muito melhor, né, a sociedade toda agradece e as mulheres vão poder, né, de uma maneira mais ampla, viver de uma maneira muito mais livre, muito mais tranquila e muito mais igual, né? Uhum. Posso dar 2 exemplos disso que o Jairo falou? Claro. O meu filho mais velho tem 6 anos. Quando ele tinha 2, ele estava naquela fase ótima do não, né? Tudo era não, não, não. E aí eu estava no pediatra, e aí o pediatra falou, eu estava reclamando para o pediatra que meu filho não parava de falar não. Eu falava, gente, essa criança tem 2 anos de idade, não é possível que essa criança fique falando não. E aí o pediatra me falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele está dizendo não para você, Mafone, para dizer sim para ele. Isso
Nunca mais eu reclamei. Por quê? O que a gente ensina às crianças? Que elas precisam ser gentis, que elas precisam beijar, porque elas precisam abraçar, porque elas têm que fazer isso. E a criança não quer, mas a gente força, porque ela tem que ser gentil. E o que isso gera? Isso gera todos os processos de violência sexual que a gente vê acontecendo contra crianças e adolescentes. Porque a criança, ela sabe dizer não. A gente deseduca a criança para dizer não. E o que acontece quando elas viram adolescentes? Elas acham que elas precisam aceitar. E aí começam os relacionamentos abusivos com as meninas, assim, meninas de 12, 13 anos, eu pergunto para as meninas, quem já passou por algum relacionamento abusivo, 14 anos, com 2 relacionamentos abusivos, 14 anos. Do que a gente está falando? Que educação, que processo é esse que a gente está tendo com os nossos adolescentes, que a gente não consegue ensinar que não é não, não consegue ajudar as meninas a entender e conseguirem dizer, porque depois isso também volta na fase adulta. As mulheres não conseguem dizer não. E o não é o constrangimento. Se você está constrangida, isso é assédio. As mulheres precisam conseguir dizer, você está me constrangendo. E elas não conseguem dizer porque elas acham que dizer isso, ele vai entender mal, ou ele não vai, eu não vou mais conseguir ser respeitada. Então, você desconstrói toda a ideia do que de verdade seria o importante. Esse é um exemplo. O segundo exemplo, eu tinha um jovem que era estudante de psicologia e era meu estagiário. E aí, esse ano, ele me ligou, falando assim, não, Mafane, porque agora eu me formei e eu estou trabalhando numa delegacia das mulheres. E eu atendi o meu primeiro caso de estupro. E aí eu falei assim, e como é que foi? Ele falou, Mafane, eu lembrei daquilo que a gente conversava sobre qual era o papel dos homens. E eu comecei a conversa com ela do seguinte jeito, olha, eu sei que você está com medo, eu estou com medo, porque eu sei que eu gero em você os sentimentos mais ruins de alguma coisa muito ruim que aconteceu com você. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui por você, com você e da forma com que você achar melhor que eu esteja. E aí, ele me contando, todo orgulhoso, ele falou assim, ela mudou a expressão corporal, porque ele se colocou nesse lugar vulnerável. Eu não sei a resposta, e eu sei o que eu gero em você, mas eu estou aqui para construir esse caminho junto com você. Quando a gente fala sobre os homens, é muito importante, sim, que a gente eduque melhor os meninos, né? E esse exemplo vem dos pais, né? Porque é muito importante isso que você falou, Jairo, porque a transmissão intergeracional, 40% dos meninos e 40% das meninas reproduzem as violências que eles viram dentro de casa. Mas, para além disso, tem uma discussão muito importante que é a gente é o exemplo do que a gente quer que os nossos filhos sejam. Então, a transformação ela também precisa vir dos pais, principalmente, para a gente conseguir construir esse processo. E a corresponsabilidade significa dizer sim, eu errei, sim, eu estou aqui para tentar construir de um jeito, e isso não é porque ela provocou, isso é culpa dela, eu perdi a cabeça. Não, esse desengajamento moral que os homens têm de justificar a violência porque ela deixou de fazer a comida ou porque ela me provocou, esse processo ele precisa acabar. E para isso acabar é fundamental isso que você trouxe, que é os homens se implicarem nesse sentimento, porque quando você pergunta para os homens, quem de vocês conhece a maior dor do seu melhor amigo? Pouquíssimos homens conhecem, é o seu melhor amigo. Como é que você não conhece a maior dor do seu melhor amigo? Que conversa é essa que vocês não conseguem fazer? Então, esse processo de se libertar, porque no final das contas é isso, a libertação dos homens, ela é fundamental para todo o desenvolvimento. A gente precisa ter uma sociedade que não é balizada na violência. Hoje, eu vou sair de casa, eu preciso saber eu vou sofrer uma violência, não vou sofrer, saio tal hora, saio de que jeito. Eu preciso construir a minha lógica e a minha família pensando na violência que eu possa vir a sofrer. Tá errado, a sociedade deveria ser eu pensar sobre a minha maior potência, sobre tudo que eu posso exercer, sobre tudo que eu posso fazer. A violência não pode ser um balizador das nossas relações, não pode. A gente precisa construir relacionamentos que são saudáveis. Gente, a gente está meio caminhando para o fim aqui. Jairo, você fala bastante sobre sexualidade. Infelizmente. Você fala bastante sobre sexualidade e a gente sabe que a violência contra a mulher, não só a violência sexual, né? A violência de um modo geral, ela impacta a sexualidade da mulher de muitas formas, né?
como a mulher que foi vítima de violência pode lidar com as consequências que isso traz para a sua vida sexual e afetiva também, né, nos próximos relacionamentos. Mari, até um dos principais fatores que quando a gente pensa nas dificuldades que muitas mulheres contam para a gente de ter prazer, de sentir desejo, de chegar ao orgasmo nas relações sexuais, muitas vezes isso vem, né, dessa cultura que a gente falou há pouco, essa cultura machista, essa cultura discriminatória contra as mulheres, essa cultura de que a mulher tem que se comportar assim ou assado, tem que vestir isso ou aquilo, não pode expressar o afeto e o desejo dela dessa ou daquela forma, não pode entrar em contato com o corpo dela. Isso tudo que vem sendo construído, muitas vezes, né, ao longo do desenvolvimento, do crescimento dessa menina, vai impactar, né, na saúde sexual dela, nas primeiras experiências sexuais que ela vai ter, e às vezes isso vai se arrastar por anos e anos, né? Quer dizer, muitas das dificuldades sexuais que a mulher adulta tem a ver com essa educação punitiva, restritiva, machista, né, que ela teve ao longo da sua vida. Isso a gente ainda não está falando nem dessa questão da violência explícita, mas sim das violências implícitas, né? Agora, se a gente começa a conversar com as mulheres que tiveram, né, foram vítimas ou estiveram emparedadas num relacionamento abusivo durante muitos anos, ou que acabaram de sair de um relacionamento abusivo, que foram vítimas de alguma forma de violência moral, reputacional, né? Essa história que a Mafô até comentou hoje, de como a internet ela aumenta, ela amplifica, né, a questão do bullying, do cyberbullying, da discriminação, das rejeições, né, da exposição dessas meninas, principalmente das mais jovens, né? Então, todas essas formas de violência, né, vão impactar, sim, na saúde afetiva e na saúde sexual dela. Então, uma menina que saiu de um relacionamento abusivo pode ter uma tremenda dificuldade de ter um relacionamento saudável de novo, né? E ela corre o risco de entrar num novo ciclo de um outro relacionamento abusivo com outro parceiro distinto daquele parceiro inicial, né? Porque esse muitas vezes foi o modelo em que ela viveu durante parte da vida dela, e ela pode reproduzir esse modelo de novo, às vezes, se ela não consegue entender esses processos todos. Então, é muito importante que as mulheres que sejam vítimas de alguma forma de violência, né, que elas busquem entender, olhar para dentro, ter um suporte, muitas vezes, né, uma busca, uma ajuda mesmo, ou de uma rede de apoio, ou de alguém que já passou por essa situação, que pode ajudá-la, conduzi-la de alguma forma mais tranquila para fora desses ciclos, muitas vezes de ajuda profissional, com uma terapeuta, uma psicóloga, às vezes até tratando uma questão emocional que necessita de um suporte medicamentoso em algumas situações específicas, mas é muito importante que ela consiga superar essas dificuldades para que ela possa, né, ter um resgate dessa vida afetiva e um resgate dessa vida sexual, porque sim, né, é possível ter um relacionamento saudável, sim, é possível ter uma vida sexual bacana, né, mas a gente precisa se livrar dessas amarras que muitas vezes a gente carrega anos a fio, né. Mafô, para a gente encerrar, eu queria que você explicasse para a gente tem visto muita gente falar, né, de relacionamento abusivo, né, principalmente as meninas mais jovens se perguntam muito, será que meu relacionamento é abusivo ou é só um relacionamento ruim, que eu não estou, né, lidando bem? Como a gente identifica, como uma menina pode identificar um relacionamento abusivo? Tem Muito sinais? boa. Que ela tem que prestar atenção? Muito boa pergunta. Tem uma promotora de justiça aqui de São Paulo, ela fez um guia junto com o filho dela de adolescente de 17 anos, chamado Namoro Legal. E ela traz 7 dicas de como você pode construir um relacionamento que é saudável. E o bacana desse guia é de que ele não usa a palavra violência em nenhum momento. Então, ela vai dando dicas, por exemplo, a chave da sua vida é só sua, não entrega ela para ninguém. Porque a condução da sua vida ela é sua. Você construir um relacionamento que é saudável, ele pressupõe que a sua liberdade está em primeiro lugar. Não viva uma montanha-russa. Por quê? Porque essa ideia de que as emoções positivas e negativas, dessa forma como muitos relacionamentos são vividos, ela traz uma ideia de que os relacionamentos são assim. Você conhece aquele guia da namorada perfeita ou do namorado perfeito? Pois é, você não conhece então, porque ele não existe.
Então, entenda que as relações, elas não são relações perfeitas, não existe esse namoro perfeito. Não vai morar na Lua. Por quê? Porque quando você vai morar na Lua, você perde a conexão com as pessoas que mais te amam, que são seus amigos, a sua família. Então ela vai dando dicas, mas no final das contas tem alguns elementos que são chaves para essa construção de relacionamentos que são saudáveis. Podem ser relacionamentos afetivos, relacionamentos dentro da família com seus filhos, relacionamentos no trabalho. A gente está falando aqui das violências que as mulheres sofrem nesse âmbito geral. A gente está aí prestes a entrar num processo eleitoral. As violências políticas que as mulheres sofrem dentro desse ambiente, quanto mais poder você disputa, maior é a chance de você sofrer violências ainda mais duras. É muito importante que a gente tenha clareza sobre como é que a gente se protege desses processos e para onde a gente pede ajuda. Então, a base de relacionamentos saudáveis é o respeito, é a valorização, é o diálogo. A construção de boas relações, ela está baseada num diálogo onde todo mundo cresce, né? Não tem um que ganha e outro que perde. Ela está baseada em você poder realizar seus sonhos. Uma coisa que o Jairo falou que é super importante. Mulheres que sofrem violência tendem a receber salários menores e a sonhar menos, porque ela já se vê desvalorizada, então qualquer coisa serve. E esse processo vai sendo ainda mais depreciado. Então, você imagina, as mulheres já recebem menos. Aquelas que sofrem violência se colocam em situações ainda mais de vulnerabilidade e de exposição e de discriminação. Então, é isso, você acostuma com a ideia de que as coisas são assim. Não, as coisas não são assim. A gente não merece não sofrer violência. A gente merece exercer o máximo da nossa potência. Quando a gente fala sobre saúde, é mais do que ausência de doença. Nós que somos aqui, né, os três da área de saúde, a gente está dizendo que a saúde é a melhor existência de bem-estar que a gente pode ter. Assim deveria ser a nossa vida, assim deveriam ser os nossos relacionamentos. Nos levar para cima, construir os nossos sonhos individuais. Essa ideia, a minha cara metade, eu encontrei a minha cara metade. Gente, ninguém é cara metade, ninguém é metade, as pessoas são pessoas inteiras. 1 mais 1 vai dar 3, ok, legal, vocês vão fazer outras coisas, mas você tem os seus próprios sonhos, a sua própria vida, suas próprias conquistas. Não perca isso, não entregue a chave da sua vida para ninguém, porque não é uma construção coletiva. Eu estou junto do meu parceiro há 21 anos. Cada um de nós tem os seus próprios sonhos, as suas próprias. Isso é fortalecer. Tem hora que eu vou decolar e ele vai segurar as pontas. Tem hora que ele vai decolar e eu vou segurar as pontas. Mas cada um de nós vai fazer o seu. E tem hora que vamos os 4, né? Com os nossos 2 filhos, e vai todo mundo. Então, é isso são relacionamentos que nos levam para outro patamar. É assim que a gente deveria exercer e é assim que a gente merece. Eu acho que você falou uma coisa importante, Mafô, dessa coisa da potencialidade, né? O relacionamento bom é aquele em que a gente pode desenvolver toda a nossa potencialidade, né? Exato, é isso, né? É isso, simples assim. Né? E assim, é difícil, né? Porque o simples é difícil de ser feito. A gente fica imaginando aquelas coisas mirabolantes, aqueles planos, aquelas entregas. O meu marido fala isso, né? Porque eu sou muito empolgada. Aí, no começo do relacionamento, eu falava assim, não, porque a gente tem que comemorar 1 ano, 2 anos, agora 21 anos depois, né? Aí ele falou assim, Mafone, imagina que se a gente vai ficar muito tempo, nem sei quanto tempo a gente vai ficar junto, mas você acha que a gente vai conseguir fazer isso por muito tempo? Façamos o que é bom por mais tempo, para que a gente consiga manter isso. E ele falou, tem razão, né? Porque chega uma hora que você não consegue ser uau, essa coisa da paixão, entendeu? Então faz parte, né? É isso. Jairo, para a gente terminar, suas considerações finais. Eu adorei o papo. Quer deixar algum recado? Não, adorei o papo, aprendi um monte, ouvi coisas muito importantes, muito legais, e eu acho que é isso, né? Acho que a base de um relacionamento que seja bacana para todo mundo é esse relacionamento que envolve respeito, que envolve autonomia das pessoas e que envolve aprendizado, né? A gente aprende o tempo inteiro, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E as pessoas são muito dinâmicas, as relações são muito dinâmicas e a gente vai aprendendo, a gente vai mudando e a gente tem que e o relacionamento vai mudando junto com essas alterações, com essas mudanças. Então é essa abertura para o aprendizado, né? E o respeito,
estar comprometido, de estar navegando junto naquele barco, naquele barco junto naquele momento, né? E é isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso em casa, aprender, de alguma forma com as crianças, meninos e meninas, tem que de alguma forma fazer com que esses processos sejam discutidos também nas escolas, né? Que são esses palcos muito importantes de vida e de aprendizado para os menores, para as crianças, para os adolescentes, e que isso também se mantenha na vida adulta. Acho que a gente tem que começar lá atrás para a gente ter umas gerações mais saudáveis e mais felizes e mais justas do que essas que a gente tem hoje. Gente, muito obrigada. Hoje a gente não conseguiu fazer a interação com o público, porque o tema era muito amplo e a gente queria ouvir os convidados, mas a gente vai fazer outra live, se tudo der certo, só para responder as perguntas, que são ótimas, tem vindo perguntas muito boas. Eu queria agradecer a Mafuane, muito bom, eu queria agradecer a Mafuane também, ao Jairo, as pessoas que assistiram, e lembrar que essa live faz parte do Entre Mentes, que é uma editoria de saúde mental do portal Drauzio Varela, que teve a participação do Jairo Bauer como parceiro no Setembro Amarelo, e que continua com a gente também este mês, falando sobre saúde mental das mulheres. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Adorei. Foi um prazer imenso também ouvir e aprendi bastante com vocês. Até mais. Um prazer. Prazer foi todo meu. Beijo para vocês. Beijão. Beijo, para todo mundo que acompanha a gente também. Muito obrigado.